Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta sexta-feira, final de semana, momento também de balanço da semana com os principais indicadores aqui desses dois mercados que a gente acompanha diariamente. O mercado de commodities, interesse do Brasil, direto para as commodities brasileiras, e também no mercado financeiro, que tem impacto em toda a economia brasileira e global. Sexta-feira, um dia de forte aversão a risco nos mercados financeiros e também de commodities. Está acontecendo uma preocupação muito grande, primeiro, com a divulgação dos dados da inflação nos Estados Unidos, agora no mês de maio. O índice de preço ao consumidor, Consumer Price Index, veio acima da expectativa dos analistas, 1% de inflação no mês, e elevando aqui o acumulado para 8,6%, parece o Brasil. Nós estamos falando dos Estados Unidos. Isso está levando a um susto nos mercados, porque indica a possibilidade aqui de que, para tentar segurar o índice inflacionário na maior economia do mundo, que tem impactos globais sobre tudo, em tudo que acontece por lá, que isso venha fazer com que o Banco Central americano, Federal Reserve, na sua próxima reunião, agora em julho, venha aumentar acima do esperado a taxa de juros básica da economia americana. E isso, claro, tem um impacto no próprio ritmo da economia. Consequentemente, pode dar uma parada para tentar conter a alta da inflação, uma parada no crescimento da economia. Como estamos falando da maior economia do mundo, isso tem impacto global. Pode levar, por exemplo, a uma recessão nos Estados Unidos. Imagine-se os efeitos disso na economia mundial, pelo peso que tem os Estados Unidos nesse sentido. Então, esse é um fator que levou a um movimento forte de aversão a riscos dos mercados globais hoje, tanto agrícolas como financeiros, o pessoal fugindo desses mercados de maior risco, e isso acabou derrubando tanto o mercado de ações quanto os mercados de commodities. Outro fator que também influenciou nesse sentimento negativo dos analistas e, consequentemente, dos investidores, foi o retorno de casos de lockdowns na China, a segunda maior economia do mundo. Os casos voltaram a crescer, tanto na principal cidade, Xangai, como também na capital, Pequim, ou seja, estamos falando das duas maiores metrópoles chinesas, novos casos, obrigando as autoridades chinesas a novos lockdowns, a novos bloqueios aqui na circulação de pessoas, e isso, como já aconteceu há 2 meses atrás, a economia ficou parada lá em função disso, volta a preocupar também sobre o impacto disso na economia chinesa. Em suma, 2 fatores nada positivos aqui para a recuperação da economia global, que se esperava para esse ano, tudo levando a configurar aquilo que os órgãos de pesquisa já vêm sinalizando, a OCDE, a própria FAO, os organismos da Organização Mundial do Comércio, indicando aqui uma queda na atividade econômica global. Ou seja, a economia deve crescer muito pouco esse ano, quando seria exatamente o ano da grande recuperação, depois de 2 anos de pandemia. E não é isso que está sendo sinalizado até agora por esses novos indicadores que estão surgindo a cada dia. Então, hoje o impacto foi muito grande, realmente, no mercado. E as consequências são essas que a gente vai ver a partir de agora. Bom, vamos começar aqui pelo nosso mercado financeiro aqui no Brasil, que acabou refletindo aquilo que acontece lá fora também. Vamos botar os dados aqui do dólar e da Bolsa. Bom, o dólar disparou hoje, como sempre acontece em dia de aversão a riscos, as bolsas caem, os mercados de commodities também, e o dólar sobe. Isso é aqui no mundo inteiro. O dólar index lá fora também subiu quase 1%, 0,9%, 104 mil pontos. O dólar index, que é aquele indicador que mede o valor da moeda americana em relação a outras moedas fortes, ou seja, o dólar fortalecido, justamente por conta dessa perspectiva inflacionária, e aqui no Brasil também, 1,5%, 4,99%, chegou a bater nos R$5, depois de uma pequena recuada no final. Índice Bovespa, o mercado de ações da B3, um tombo de 1,5%, e lá fora não foi muito diferente. O índice Dow Jones na Bolsa de Nova York despencou em 2,7%, isso não é muito comum, estamos falando de um mercado em dólares. Na Europa, o índice DAX, na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, por exemplo, a queda foi até maior, tombo de 3,1%, que também não é muito comum. Estou falando aqui de euro, negócios em euro. Petróleo acompanhou essa toada, também caiu,
perspectiva de recessão significa a tendência de menor consumo do combustível e mais esses casos novos de lockdown na China também significa menor circulação de veículos, consequentemente menor demanda pelo combustível. Aí o petróleo também acompanhou a toada toda, caiu 0,9%, fechou o dia o petróleo tipo Brent a $121,90 o barril. Ouro, como sempre acontece em momentos de preocupação com a economia, o ouro é um refúgio dos investidores. E o ouro subiu, e subiu bastante hoje, 1,2%. Em suma, um dia não muito bom para todos os mercados globais, com preocupação com a economia global. Bom, vamos para o mercado de commodities agrícolas. Vamos começar pela Bolsa de Chicago, onde o tombo também aconteceu, particularmente no caso da soja 1,1%. Bom, hoje, antes de mais nada, é bom lembrar que hoje foi dia de divulgação do relatório mensal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. Havia toda uma expectativa com relação aos números que seriam divulgados sobre a safra americana, que está em andamento nesse momento, e também sobre a produção global de grãos, principalmente soja, milho, trigo e também para algodão, entre outros produtos que o USDA divulga mensalmente uma atualização de suas estimativas de produção, de suas projeções de estoques, por exemplo. Bom, no caso da soja, não houve grande surpresa, na verdade, esse relatório do USDA, não houve grandes mudanças em termos, especialmente com relação à safra dos Estados Unidos, tanto de soja quanto de milho. O fato é que, em primeiro lugar, o mercado acabou ignorando boa parte desse relatório por conta do que eu citei anteriormente, que esse movimento do dia começou com uma forte realização de lucro, o pessoal caindo fora dos mercados, portanto, isso também acabou neutralizando qualquer efeito para cima ou para baixo do relatório do USDA. Então, a soja refletiu aqui essa aversão ao risco e levou a uma realização de lucros. O pessoal passou a vendedor na Bolsa de Chicago e a soja caiu 1,1%. Apesar do relatório do USDA ter sido altista, levemente altista para preço, porque apontou uma tendência de estoques menores. Houve um corte nos estoques da safra velha e também na projeção da safra nova. Estoques bem menores, estoques bastante curtos, bastante apertados, por consequência de uma safra que não cresceu muito e, por outro lado, por uma demanda muito forte concentrada nos Estados Unidos, porque quebrou a safra sul-americana esse ano, portanto, todo o peso da demanda se concentrou na soja americana. Então, isso fez com que os estoques começassem a cair e foi o que ficou comprovado hoje, essas novas projeções do USDA, que apontaram essa tendência. Mesmo assim, a soja poderia ter fechado em alta, fechou em queda por conta dessa aversão generalizada ao risco que afetou todos os mercados nesta sexta-feira. Milho. Bom, o milho subiu um pouquinho, basicamente por continuidade da retenção das exportações da Ucrânia. A Ucrânia é a quarta maior exportador de milho, exportador mundial. Esse milho continua retido por lá, não tem perspectiva de liberação no curto prazo, os portos estão fechados por tropas russas, e aí o milho, na contramão da soja, acabou fechando com leve alta de 0,5%. Um detalhe importante aqui, é bom citar também o comportamento na semana. Hoje é sexta-feira, no caso da soja, por exemplo, na semana o saldo ainda foi positivo, 2,9% sexta-feira comparado com a sexta-feira da semana passada. No caso do milho, melhor ainda, um aumento de 6,4%, já concluindo a pequena alta de hoje. O milho teve um saldo bastante positivo ainda em termos de preço na semana. Trigo fechou no 0 a 0 hoje, nem sem grandes novidades. Se esperava aqui uma redução na produção mundial mais forte por conta do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Isso efetivamente aconteceu, mas foi muito pequeno. O USDA está prevendo uma safra global agora de 773 milhões de toneladas contra quase 775 que se previa há um mês atrás. Ou seja, uma redução mais pequena, queda em alguns países compensada por aumento em outros. E os estoques globais de trigo também com tendência aqui de pouca mudança em relação às previsões anteriores. Então, isso acabou tendo um efeito neutro aqui no caso do trigo. O trigo fechou estável hoje, mas com alta ainda na semana de 3 pontos percentuais, basicamente em função da continuidade dos problemas lá dos portos da Ucrânia também, assim como no caso do milho.
Um detalhe aqui no caso do trigo e do milho, caso a produção da Ucrânia. A produção da Ucrânia de milho continua estimada de trigo, em 21,5 milhões de toneladas. Isso é uma queda forte em relação à safra passada, que foi de 33 milhões, segundo essa estimativa divulgada hoje pelo Departamento de Agricultura americano, que faz essas estimativas globais. Para o trigo da Ucrânia, para o milho da Ucrânia, a tendência é de uma produção de 25 milhões de toneladas, um aumento até em relação às previsões anteriores, embora seja uma safra ainda bem menor que a do ano passado, que foi de 47 milhões de toneladas. E para a exportação de milho da Ucrânia, permanece a expectativa de apenas 9 milhões de toneladas, e se os portos abrirem, reabrirem, contra um volume bem maior em anos anteriores, no caso da Ucrânia, que sempre exportou bem mais do que isso, 23 milhões de toneladas no ano passado, por exemplo, caindo agora para 9 milhões. Então, uma queda muito forte por consequência lá da guerra que atinge e afeta o país e a própria agricultura. Muito bem, vamos ver. O arroz acabou acompanhando outros grãos aqui, acabou fechando em queda também de 2,5%. Vamos para a Bolsa de Nova York. Nova York, o algodão caiu hoje bastante, acompanhou esse sentimento de aversão a risco dos mercados financeiros, acompanhou o petróleo também, caiu, o algodão às vezes cai também por conta de queda no petróleo. Os dois produtos têm certas similaridades aqui em termos de comportamento, à medida que o algodão reflete aqui o comportamento das roupas, por exemplo, dos tecidos feitos com fibra, com derivados de petróleo, e há uma certa similaridade, portanto, no comportamento das duas commodities. Então, o fato é que o algodão caiu hoje 2,1%. Café arábica em Nova York também um tombo hoje de 2,6%, também refletindo essa aversão a riscos que afetou a maior parte dos mercados. Na semana, o café arábica também acumulou uma queda de 1,6%. Robusta também caiu hoje 0,8%, acumulando 2 pontos percentuais de queda na semana. Faltou citar no caso do algodão, apesar da queda de hoje, o saldo líquido da semana foi positivo, 3,8% de alta. Açúcar com queda no dia de 2,3% e queda acumulada na semana de 2,2% entre sexta e sexta-feira passada, ou seja, o saldo líquido. Para finalizar, vamos em frente, temos suco de laranja que voltou a subir um pouquinho hoje, preocupação com os estoques globais, subiu 0,4%. A oferta está apertada em termos mundiais, em função da quebra da safra brasileira e também da safra da Flórida. Cacau fechou em queda hoje, 1,7%. Boi gordo na B3 continua se recuperando, refletindo aqui a expectativa de recuperação do mercado físico também. Subiu hoje 0,6%, o contrato de julho fechou a R$ 332 reais pela arroba. E na semana o boi acumulou uma alta na B3 aqui no mercado futuro de 2,2%. O dólar, conforme a gente já viu, com alta de 1,5% no encerramento dos negócios de câmbio dessa preocupante sexta-feira aqui de aversão a risco nos mercados globais e também aqui no Brasil. Bom, vamos em frente com as nossas informações nesta sexta-feira. Bom, antes de mais nada, vamos dar uma conferida rápida aqui no nosso mercado físico. O mercado físico de soja já tem aqui o fechamento de hoje, preços com poucas alterações, refletindo a queda em Chicago, mas também com o dólar subindo. Então, uma coisa neutralizou a outra. Os preços internos então, ficaram mais ou menos no 0 a 0. Porto Rio Grande, R$ 204, preço estável em relação a ontem. Paranaguá, R$ 201,50, caiu aí 50 centavos. Passo Fundo, 199, estável. Interior de Paraná, em Cascavel, 196,50, também inalterado. Rondonópolis, 180,50, também estável. Rio Verde, em Goiás, 179, também não alterou. Dourados, Mato Grosso do Sul, também estável em R$ 185. Bom, hoje em discurso na Cúpula das Américas, que acontece lá em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro defendeu o agronegócio brasileiro, afirmou que o desenvolvimento é sustentável desse setor e garantiu que não é necessário usar a Amazônia para expandir a produção agrícola brasileira. Vamos ver o pronunciamento que ele fez hoje sobre esse assunto. O Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas. Garantimos a segurança alimentar de 1/6 da população mundial. Uma realidade, sem o nosso agronegócio, parte do mundo passaria fome. O Brasil não apenas evitou uma crise alimentar ao garantir acesso a fertilizantes,
mas também desempenhou um papel de liderança na busca de soluções internacionais em favor da segurança alimentar. Somos um dos países que mais preservam o meio ambiente e suas florestas. Temos a matriz energética mais limpa e diversificada do mundo. Mesmo preservando 66% de nossa vegetação nativa e usando apenas 27% do nosso território para a pecuária e agricultura, somos uma potência agrícola sustentável. Não necessitamos da região amazônica para expandir nosso agronegócio. Somente no bioma amazônico, 84% da floresta está intacta, abrigando a maior biodiversidade do planeta. Os nossos desafios são proporcionais ao nosso tamanho. Lembro que a área da região amazônica equivale a toda a Europa Ocidental. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa e restritiva. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. Afinal, somos responsáveis pela emissão de menos de 3% de carbono do planeta, mesmo sendo a 10ª economia do mundo. Para a proteção das florestas, o governo federal reforçou o combate ao desmatamento e estabeleceu a Operação Guardiões do Bioma Amazônia, sob a coordenação e controle do Ministério da Justiça. Somos pioneiros na transição energética, tendo iniciado a descarbonização há quase meio século, com biocombustíveis e outras fontes. Nesse momento em que países desenvolvidos recorrem a combustíveis fósseis, o Brasil assume papel fundamental como fornecedor de energia totalmente limpa, rumo a uma nova economia neutra em emissões. E uma notícia surpreendeu todo mundo, deixou muito desgostoso todo o setor nosso do agronegócio, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que se tomou conhecimento no dia de hoje. O Supremo Tribunal Federal, STF, suspendeu o julgamento sobre a ação da Ferrogrão. A sessão estava marcada para o dia 15 de junho, semana que vem, e foi excluída do calendário da agenda de julgamentos pelo presidente da Casa, o ministro Luiz Fux. A decisão estava marcada para o dia 15 de junho. Foi excluída do calendário de julgamento pelo presidente da Suprema Corte, Luiz Fux. O projeto da ferrovia está parado desde março do ano passado, quando o ministro Alexandre de Moraes atendeu um pedido do PSOL para interromper o processo. O partido alega que o traçado vai cortar um parque nacional. A EF 170, chamada de Ferrogrão, é um projeto logístico para a construção de uma ferrovia que vai de Sinop, no Mato Grosso, até Itaiatuba, no Pará. Como a obra promete escoar uma grande produção agrícola, ela é muito aguardada pelo setor do agronegócio. Lamentável e preocupante essa decisão aí de mais uma moratória nessa questão, que já se arrasta desde março do ano passado. Foi suspenso o julgamento disso pelo ministro Alexandre de Moraes e agora novo adiamento, não sabe para quando. E sem nenhuma explicação do porquê. Sobre esse assunto, o diretor de movimento Prologística da ProSoja, Edeon Vaz, classificou a medida do Supremo como, no mínimo, um desfavor, e foi elegante até, ao setor produtivo do agronegócio brasileiro. Mais uma vez, nós ficamos sem saber o que vai ser da Ferrogrão. Então, nós estamos realmente muito preocupados com essa decisão, porque nós aguardamos por meses de que isso seria resolvido e agora estamos vendo aí frustrada a nossa expectativa. Sem dúvida alguma, nós estamos aí com toda a expectativa, tudo preparado para reiniciar os estudos, para reiniciar os trabalhos que dependem ainda de estudos, audiências públicas. Nós vamos levar mais um ano, pelo menos, para ser licitado, caso o Supremo Tribunal tivesse aprovado. Né? Nós precisamos de uma definição. O que não pode é ficar como está. Tá?
Isso está trazendo um prejuízo muito grande e a gente fica admirado da inconsequência do Supremo Tribunal Federal e do próprio ministro Alexandre de Moraes em fazer isso. Eu queria saber se eles vão pagar essa conta depois. Não podemos ficar calados, tá? Então nós vamos sim entrar com petições, entrar com ações para que o Supremo Tribunal aprove ou rejeite isso de uma vez. Lamentável, incompreensível essa decisão, né? Mais um adiamento. Bom, a margem de cana-de-açúcar na segunda quinzena de julho, na região centro-sul aqui do Brasil, atingiu 43 milhões de toneladas, que é o que representa um avanço pequeno, 0,04% em relação à quantidade registrada em igual período do ano passado. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira pela UNICA, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar. No acumulado da safra, a margem totalizou 107 milhões de toneladas em relação a 130 milhões de toneladas registradas no mesmo mês em 2021, uma queda de 17,8%. A produção de açúcar nos últimos 15 dias de maio somou mais de 2,3 milhões de toneladas e no acumulado desde o início da safra 22-23, que tem andamento, a fabricação do adoçante totaliza 5 milhões de toneladas, uma queda de 12% frente à produção do ciclo anterior. Para o etanol, na segunda metade de maio, foram fabricados cerca de 2 bilhões de litros do combustível, uma alta de 0,5% comparado com o mesmo período do ano passado. No mês de maio, ainda, as unidades produtoras do Centro-Sul comercializaram 2,3 bilhões de litros de etanol, o que representa uma retração de 7,1% em relação ao mesmo período da safra 2021-2022. E a greve dos servidores do Banco Central, que já dura mais de 2 meses, vai atrasar a divulgação do relatório trimestral de inflação, o índice oficial. Inicialmente previsto para o dia 23, o documento será apresentado uma semana depois, no dia 30. Em greve desde o dia 1º de abril, os funcionários do Banco Central reivindicam a reposição das perdas inflacionárias nos últimos anos, que chega a 27%, segundo eles. Em 19 de abril, a categoria suspendeu parcialmente a greve, mas retomou esse movimento por tempo indeterminado no dia 3 de maio. As vendas no varejo brasileiro registraram, melhor dizendo, uma alta de quase 1% agora no mês de abril, que é o quarto mês seguido de aumento, de alta. É um dado positivo. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. O crescimento é de 4,5% na comparação com abril de 2021. O setor também acumula alta de 2,3% nos primeiros 4 meses do ano e de 0,8% nos últimos 12 meses, segundo dados da pesquisa mensal de comércio. Na comparação com março, 4 das 8 atividades tiveram avanço no volume de vendas. Móveis e eletrodomésticos com 2,3%, tecidos e vestuários e calçados com alta de 1,7%, artigos farmacêuticos com alta de 0,4% e outros artigos de uso pessoal e domésticos com leve queda de 0,1%. As perdas foram registradas nos grupos de combustíveis e lubrificantes, queda de 0,1%. Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, queda de 1,1%. Uma atenção essa queda no supermercado, né? A coisa está feia. O que aumentou foram alguns itens de vestuário, por exemplo, eletrodomésticos, isso coisa da classe média. A classe mais pobre aí realmente não está mais focada aqui no básico, que é alimentos, e o dado é preocupante, que é uma queda nas vendas do varejo de alimentos, que realmente é preocupante e, claro, isso afeta e é resultado exatamente da queda de renda da população, especialmente dessa de mais baixa renda. Nós vamos ficando por aqui com o nosso consultor AgroMais desta sexta-feira, final de semana, como a gente pontuou no início, um final de semana aqui com muita preocupação, com muita aversão a risco nos mercados globais, diante do crescimento da inflação nos países desenvolvidos, particularmente nos Estados Unidos, e a ameaça até de recessão nos Estados Unidos, maior economia do mundo, que, claro, vai ter impacto no mundo inteiro, e o Brasil não fica de fora disso. Nós vamos ficando por aqui, portanto, uma boa noite, um bom final de semana, e segunda-feira nós estamos de volta.